Olá, olá, boa noite, boa noite. Tudo bem? Turma já tá aí? Boa noite. Boa noite, a turma tá entrando. A Miriam, doutora Laura. Boa noite, gente, tudo bem? Vamos aguardar um pouquinho, vamos começar a nossa live. Hoje o assunto é tão polêmico, um assunto tão importante para nós. Essa semana que nós estamos trabalhando sobre o abuso sexual contra crianças. Então, um assunto importante, um assunto quente. Estão todos aí? Deixa a turma começar a entrar. Vamos esperar a nossa convidada. Hoje nós vamos estar com a psicopedagoga Cassiane Tardivo, de São Paulo, que faz um trabalho muito legal. Acho que eu vou convidá-la por aqui, ó. Só um minuto. Todos estão aí. Vamos pesquisá-la aqui, ó. Isso, acabei de chamar a nossa convidada. Oi. Boa noite, doutor Leonardo. Boa noite. Esse sotaque de paulista. Você vê, né? Eu tenho um pezinho. Se bem que eu adoro esse sotaque mineiro aí. Mineiro tem sotaque bom, tem comida boa, tem um monte de coisa legal. Pão de queijo, doce de leite. É interessante que dessa fase que nós estamos vivendo do distanciamento, do isolamento social, eu me lembro que as coisas mais comuns na vida do mineiro é frequentar a casa do amigo, do vizinho. E sempre quando a gente chega na casa de um mineiro, tem sempre um pão de queijo, um queijo à mesa e aquele cheirinho do café. Então, o café, né? O café faz parte de todos os encontros mineiros. Tudo bem? No coador mesmo, de tecido, né, doutor? Exatamente. Ah, Vamos aqui. aí que é bom. Que bom tê-la conosco nesse dia, nessa semana que nós estamos fazendo essa campanha. Nós, da Comissão de Direito de Família da OAB MG, estamos aí na campanha do Maio Laranja contra o abuso sexual e a violência sexual contra crianças e adolescentes. E Excelente. É um assunto muitas vezes tão pesado, né, difícil, e é para nós assim enriquecedor ter pessoas de outras áreas, pessoas que têm uma visão diferente. Eu costumo falar que a nossa vida, ela passa pela nossa lente. Todos nós temos uma lente, né? É como se fosse um óculos mesmo. E nós vemos as situações de acordo com essas nossas lentes, com aquilo que nós já passamos na vida, as nossas experiências, a exploração sexual, ao abuso que as pessoas já sofreram. Você vê as coisas de forma diferente. E nós, advogados, ao olharmos para a situação, a gente só olha como advogado. Então, ter uma pessoa que tem uma visão diferente sobre o aspecto, para nós é sensacional. Então, eu quero começar te agradecendo por estar conosco. É um privilégio. E eu quero te apresentar. Posso? Claro. Você já precisa disso? Eu preciso disso, ó. Eu não. Olha, eu sou uma privilegiada. Eu leio ainda muito bem, olha. Enquanto já entrei no Zenta, mas estou dando conta. Tá dando conta. Enquanto leio aqui, apresento a nossa querida Cassiane Tardivo. Você que está aí nos vendo, comece a colocar o coraçãozinho aí, vai puxando, vai colocando o coração para fazer a nossa live ser mais relevante. E com isso nós vamos aumentar o nosso contato e as pessoas que estão nos assistindo. Hoje nós estamos em Minas Gerais, São Paulo e no mundo, né? Internet é bom por isso, né? Então coloque aí seu coraçãozinho. Hoje nós vamos falar sobre consequências do abuso e exploração sexual infantil. Está conosco a Cassiane Tardivo, pedagoga, especialista em psicopedagogia e neuroaprendizagem,
palestrante e capacitadora na área educacional para docentes, gestores e pais. Boa noite a todos que estão aí, que estão permitindo a gente entrar na casa, no lar de cada um. Para nós é um privilégio. Cassiane, um grande privilégio tê-la conosco. O privilégio é todo meu, doutor. Eu parabenizo vocês também, a Comissão de Direitos da Família da OAB de Minas Gerais, porque realmente você ter um diálogo, um canal de abertura e de conversa intersetorial e multidisciplinar, eu acho que é fantástico, porque é exatamente o que o doutor falou. Nós temos lentes pelas quais nós enxergamos um fenômeno, né, uma situação social, e ter esse acesso, ter esse diálogo e esse canal aberto para a troca é fundamental para que se amplie a visão no campo de trabalho de cada um, assim como é muito enriquecedor nós ouvirmos também o campo do direito para as nossas ações, porque dentro de uma escola ou dentro de uma instituição de assistência social, ou no nosso trabalho mesmo dentro da clínica, nós precisamos saber de tudo isso, porque tem que ter um diálogo aberto e entendimento dessas áreas, né? É verdade. Hoje temos muitos assuntos. Você que está aí do outro lado, já pode ir mandando a sua pergunta. A doutora Ana Carolina Castro, da Comissão de Direito da Defesa e Proteção da Criança e Adolescente de Minas Gerais, presidente da comissão, está conosco. A Rose, quem mais? Doutora Priscila Javi, doutora Elisete, o Gonzales, a Lívia Barbosa. Olha, muita gente, estamos aqui. Olha eu puxando aqui Olha também. Aqui, até a Aline Girundi, gente. A Aline Girundi também entrou, assinou. Eu fico feliz quando a minha esposa me assiste. É lógico que depois ela me corrige um tanto de coisa, mas ela é ótima. Amo minha esposa, amo. Ludmila, Michele Coura entrou. Doutora Michele é da nossa comissão. Ela é responsável pela adoção, pela área de adoção da nossa comissão de Direito de Família. Então tem muita gente aqui. Excelente. Vamos tratar do assunto? Vamos começar? Bora lá, doutor. Subam os coraçãozinhos e vamos começar a esquentar. Isso, compartilhem, vão distribuindo, né? Convidando o pessoal, que quanto mais convite tiver, mais a gente coloca esse assunto em pauta na sociedade, né? E melhora o combate, e a gente vai na ação de enfrentamento a isso. Verdade, é isso mesmo. Nós tivemos lives na terça-feira, na quarta-feira, e ontem ficou um assunto interessante, que começou ontem com o doutor Murilo e a doutora Priscila, e nós vamos continuar hoje, porque eu acho que esse assunto a gente pode enriquecer. Gostaria de começar perguntando o seguinte: na área educacional, dentro das escolas, nós vimos ontem que a escola é o segundo lugar onde existem os maiores abusos sexuais contra crianças, né? O primeiro é a sua própria residência, e o segundo local é a escola. Então, dentro das escolas, instituições de ensino, como o tema de abuso sexual é tratado? Nos diga dessa relevância aí do local e como que trata esse tema nesse local. Sim, pois é, a gente acha que às vezes dentro da família e dentro da escola são esferas onde a criança ou adolescente vai estar 100% protegido, né? Sim. E nós precisamos desmistificar um pouco isso também. Nós sabemos que quase aí 70% dos abusos são cometidos dentro da família por pessoas próximas. Sim. E na escola o abusador se privilegia da mesma situação, que é da proximidade, do laço afetivo com a criança. Isso. Mas ele não acontece só por um adulto, né? O abuso sexual ele acontece também entre pares, e acho que isso é preciso também desmistificar e colocar essa situação em pauta, porque muitas vezes nós vemos a questão da exploração sexual e do abuso, que são coisas diferentes, né? A exploração visa o lucro, e o abuso é, na verdade, a satisfação sexual do próprio abusador. E isso ocorre dentro das escolas, não só entre adultos e crianças, mas também entre pares. E nós precisamos ter um olhar atento a isso também, né? E daí, óbvio, dentro do campo do direito, é outra caracterização, né, do caso, mas é um abuso da mesma maneira, porque se aproveita da vulnerabilidade daquela criança, muitas vezes de uma criança mais velha, uma criança mais nova, por isso a escola precisa resguardar os seus espaços, por isso a escola precisa ter uma gestão
comprometida, madura, uma gestão responsável que também olhe por essa questão, mantendo horários muitas vezes de intervalos separados, espaços cuidados, ter vigilância também. Isso é Sim. muito importante. O tema é tratado entre educadores, né? Eu sou educadora, nós somos aptos para lidar com isso, identificar, né, crianças que passam por situações de abuso, mas tem muito a se fazer dentro das escolas. Eu acho que as escolas precisam resgatar o papel delas de orientação familiar, acabou sendo banido, se instituiu o coordenador pedagógico, que assume funções muito administrativas, e agora a gente está vendo um novo movimento de resgate, às vezes do psicólogo dentro da escola, ou de um orientador educacional mesmo, como foco no cuidado das crianças e dos adolescentes. Então precisa melhorar isso, o tema precisa ser tratado dentro da escola, entre as crianças, melhorar os canais de informação para essas crianças e para os pais também, para você pôr isso em pauta mesmo e conversar. Quando você faz uma reunião de pais e trata do assunto, faz encontros sobre diversos temas, sobre a família, o direito da família, o cuidado da família, você vai colocando tudo isso para se pensar, para a família pensar. E às vezes o abusador passa a refletir depois de um encontro dentro de uma escola. Perfeito, perfeito. E como que isso chega na escola? Quem que é a primeira pessoa que percebe isso? É o professor, é a primeira pessoa que percebe, o orientador, a psicóloga, o vigilante? Vamos tratar em dois aspectos. Quem é o primeiro a perceber isso quando o assunto acontece na própria escola? E quem é o primeiro a perceber quando o assunto vem de fora da escola? Acho que quando o assunto vem de fora da escola, os professores, óbvio, são os primeiros a perceberem, porque tem um contato muito próximo com a criança, um contato de tempo. Vamos dividir em duas etapas, né? Nós temos a criança do ensino infantil, Sim. que é a criança de 0 a 5 anos, que daí ela tem um professor que é polivalente e fica a maior parte do tempo com esse professor. Então, esse professor tem um vínculo muito próximo com a criança. Daí, do ensino fundamental 1, a mesma coisa, que é do 1º ao 5º ano, existe um professor que passa muito mais tempo com essa criança. Então, com certeza, é um educador que está muito mais apto a perceber as nuances dos comportamentos dessas crianças, perceber modificações no comportamento, perceber ótimo. situações que a gente ainda vai falar aqui na live, né, doutor? Não, mas É isso aí que nós vamos chegar. Mas eu queria saber exatamente isso. Você caminhou exatamente para onde eu iria. Eu já tive casos, infelizmente, né, alguns casos no escritório, com relação a crianças sendo abusadas dentro da própria escola. E interessante que todos os casos que eu tive, são vários, não posso falar todos, que eu não tenho certeza, mas a grande maioria foi pelo próprio professor. E na segunda fase da infância, né? Talvez de 5 a 10 anos. E isso foi abordado muitas vezes pelos pais que perceberam a situação. Dentro da escola, é possível perceber assim, um prejuízo no desenvolvimento de aprendizado? Como que o professor ele observa essa situação? Ele observa. Então, tem o prejuízo da aprendizagem e tem outros sintomas também, que são as consequências do abuso. Você tem a ecoprese, que é quando a criança ela tem dificuldade de ir no banheiro, né? Ela retém né, as fezes. Você tem também a enurese noturna, que as crianças, então, passam a fazer xixi na cama à noite. Então, existem vários outros sintomas, né? Da criança você tem o isolamento social, você tem a depressão, você tem a mudança do comportamento alimentar. Então, uma criança que comia bem no intervalo passa a não comer mais. Você tem N situações de ansiedade, roer unha, a própria produção escrita da criança, do caderno, os desenhos, as projeções que elas fazem.
né? Tudo isso vão apontando caminhos e mostrando que o comportamento daquela criança está sendo modificado. E daí, só para resgatar um pouquinho, nós temos essas duas situações. Quando o abuso ocorre fora e o professor percebe tudo isso e começa a listar e perceber, identificar, e vai, né, com cuidado, a criança começa a se aproximar da criança e, né, pergunta, conversa de uma maneira, óbvio, profissional, com muita sabedoria, não sugestionada, né? A gente nunca vai sugestionar para a criança, você está passando por um abuso, ou alguém está fazendo isso com você? Porque quando você faz uma pergunta muito direta, ela pode se ver na situação de responder sim, e às vezes nem é isso. Então, você precisa que a criança verbalize isso com o repertório de vocabulário que ela tem, né? Para que isso depois Muito possa importante ser... que a pessoa que sabe lidar com assuntos, lide com o assunto. Né? Sim, óbvio que a criança, ela não tem esse repertório verbal e nem emocional. Né? A criança que é abusada, ela vai ter o descortinar dessa situação psicológica, quando é sutil, muitas vezes, na vida adulta. Né? Então, naquele momento, aquela pessoa é a pessoa de vínculo dela de confiança. Tanto dentro da escola, quando é o professor, algum cuidador, quanto dentro de casa. Então, aí o desafio para o direito e para a educação, a questão da denúncia, né? Porque muitas vezes a gente enxerga isso, a gente tem uma fantasia de que o abuso sexual ele é muito evidente. Então, a criança que é abusada, ela já desenha aqueles desenhos claros que mostram as genitálias, e nem sempre isso é verdadeiro. Aliás, a maioria das vezes não é verdadeiro. Né? Isso vai ocorrer quando o abuso ele é muito severo. Né? Então, às vezes, não. Eu fico imaginando isso, porque na cabeça de uma criança, coitada, ela não sabe nem o que é certo e errado, né? Talvez exista a confusão dela achar assim, se é meu professor, se é o meu pai, se é minha mãe, se é meu irmão. Eu imagino que a primeira situação que deve acontecer é uma confusão, porque aquele que deveria proteger tá abusando. Então, a primeira coisa, talvez, que deve acontecer na criança seja realmente uma confusão. Para saber o seguinte, olha, isso é normal? Esse é o meu papel? Será que a culpa é minha, né? Exato. Então, acho que isso E deve... vira uma confusão de papéis, e se isso é certo e errado, como você falou, né? Eu tenho, infelizmente, muitas histórias, né, de situações assim. Eu tenho um trabalho amplo, né? Já trabalhei com abertura de escolas, em comunidades vulneráveis, né? Bem estruturadas hoje, mas já instituí escola dentro da comunidade de Paraisópolis, Grajaú, Vila São José, lá, né, longe lá de São Paulo, aquela comunidade de Boimirim, Guarapiranga. Então, eu convivo muito nesses contextos, que são, às vezes, de situações mais vulneráveis, né, que você vê em relação à moradia e tudo mais. Sim. E eu nunca esqueço, uma vez, numa dessas situações em escola, uma aluna de 4 anos começou a apresentar um comportamento diferenciado dentro da sala de aula. O assunto, eu vou rasgar o verbo aqui, isso, né? Não vou falar para preservar, mas a criança começou a querer ter brincadeiras sexuais dentro da sala de aula, né? Pedindo para manipular o órgão genital dos meninos, com 4 anos de idade. Então, óbvio, 4 anos de idade. Então, essa é uma situação que foi muito evidente, óbvio, né? Então, a professora veio, olha, está acontecendo isso, vamos olhar, e perguntando para a criança, né? Como você, por que você quer brincar disso? Onde você viu essa brincadeira? Perguntas abertas. E ela contou que o irmão mais velho, de 14, 15 anos, solicitava que ela fizesse aquelas brincadeiras com ela quando os pais não estavam em casa. Então, é uma situação de abuso, né? Abuso sexual dentro de casa pelo irmão, e daí nos impõe a necessidade, óbvio, de dar sequência à situação, de conversar com a família. Agora, veja a situação dessa mãe, né?
Sim, terrível, né? E a sequência, eu ia te perguntar isso, a sequência natural é conversar com a família? Ou a sequência natural é levar para o conselho tutelar, fazer uma denúncia? Qual que é a sequência natural? E se a mãe Então, negar, falar que não existe? O que que a escola faz? cada caso é um caso, doutor. Eu acho que isso também vale para o direito, vale para a educação e para a Sim, psicologia também. Cada caso é um caso. Nós precisamos analisar com muito cuidado, com muita cautela, com muita prudência, né? A gente precisa identificar como é essa família, quem é essa família. Nós precisamos entender a estrutura dessa família para pensar numa melhor abordagem, né? Então, ótimo. isso precisa ser levado em consideração. Nós não temos uma regra. Toda vez que acontecer isso, procure primeiro a mãe, ou procure primeiro o pai, ou procure um outro cuidador, ou vá direto para o conselho tutelar. Sim, Porque sim, nós temos hoje um país imenso, nós temos sim. realidades muito diferentes, né? Exatamente, Eu é verdade. faço algumas viagens voluntárias no meu período de férias, então vou para o sertão nordestino, populações ribeirinhas, eu conheço bastante também. São situações que nós Muito, vemos das muito variadas, então você precisa ter um olhar muito atento sobre essa questão. Você precisa ver quem é essa família, porque a gente não parte de uma família onde todos são iguais, todos moram numa casa, sim, onde tudo é vigiado, onde, né, tem as privacidades preservadas. Muitas vezes essa criança mora numa casa onde ela vê os pais terem relação sexual do lado dela, sim, né? sim, E isso contribui para a erotização infantil, contribui para a adultização, leva essa criança a uma situação de precocidade na área sim, sexual. sim. Então, tudo isso precisa ser considerado. Perfeito, perfeito. Estou vendo aqui o doutor Rodrigo Farias, doutora Ingrid, quem mais? O doutor Leandro, doutora Laura, só registrando algumas pessoas que estão aqui. Olha aqui, quem mais? Marcelo Valente. Turma joia, gente. Um abraço. Mande sua pergunta. Falando em pergunta, nós temos uma aqui da Leila. A Leila falou assim que tinha comum Bora. as crianças falarem em terceira pessoa, ou coisa do tipo, para citar o caso, falar como se fosse em terceira pessoa? Não, não é comum, né? E depende da idade. Então, se você tem um adolescente, um Sim, pré-adolescente, adolescente, ele já tem um entendimento social diferente. É uma criança que já tem uma maturidade intelectual maior do que uma criança de primeira infância. Então, esse é capaz de entender as consequências do abuso sexual para si, sim, para sua família e para a realidade social. Então, ele pode começar a fazer sondagens em terceira pessoa. Esse pré-adolescente e adolescente, sim. Menos que isso, a criança ainda não tem essa dissociação. O intelectual dele está numa outra fase de pensamento, onde é muito mais concreto, e provavelmente é uma criança que dá nome aos bois mesmo, que já fala a real, vi, aconteceu, fez assim, foi fulano. Agora, é importante a gente ter a clareza, né, de que o abuso ele é velado, né? O abuso é feito escondido, não é na frente de todo mundo. Muitas crianças passam pelo abuso e daí você tem N situações de abuso. Você tem o abuso físico, você tem aquilo que a gente pode falar que é o molestar sexual, onde não tem a penetração, onde não tem a violência. Então, sim. são N questões que você vai analisando e dependendo de cada caso, as consequências vão se modificando e o comportamento dessa criança também. Então, se ela está debaixo de uma ameaça, se essa criança foi ameaçada enquanto foi abusada, ela vai se comportar de uma maneira diferente. Sim, Ela sim. não vai sair contando, ela vai ter muito medo de falar e vai desenvolver outros transtornos psíquicos, né? O fato é que na literatura, Hum, todos esses casos, a literatura mostra que há pode ocorrer, né, na maioria dos sim, casos, né, sim. uma grave consequência psicopatológica, né, vão desenvolver transtornos e distúrbios, né, desde a infância até a vida adulta. É uma regra geral? Não. Por isso que nós precisamos estar atentos. Então, o educador, o psicólogo, o psicopedagogo, aquele que atende essas questões, que trabalha, tem que ter um olhar muito cuidadoso, E né, é, e até e é complexo essa situação do olhar cuidadoso.
Desculpa te Ah, é interromper. complexo. Porque é o seguinte, nós vivemos num momento, tirando agora que nós estamos em isolamento social e está todo mundo vivendo dentro de casa, perto dos filhos, normalmente os pais têm pouco tempo com os filhos. E pedir para os pais para observarem sinais, eles não estão dando tempo de observar nada, coitados. Eles estão vivendo numa correria, numa loucura, e é difícil para eles. E é interessante que, normalmente, eu não sou psicólogo, não, mas a gente lida tanto com pessoas que a gente acaba vendo alguns sinais, né? O pai que briga demais na escola, normalmente é o pai mais distante. É aquele pai que quer compensar de alguma forma a distância dele. Então, quando acontece alguma coisa na escola, ele é o primeiro a ir lá, o primeiro a brigar, o primeiro a culpar a escola, a culpa é sempre do outro, nunca do próprio filho. Então, é quase que uma jogar a responsabilidade no outro por causa desse momento. Eu fico tentando imaginar essa situação da pessoa que não observa o sinal. E aí a escola percebe que a criança houve relatos da própria criança que está sendo abusada, por exemplo, pelo seu padrasto, pela sua madrasta, mãe ou pai, alguém assim, de vínculo extremamente próximo, né, o mais próximo que existe, e chegar isso, por exemplo, para a professora. A professora conta para a orientadora, a diretora, chama a mãe e a mãe nega, fala que não existe nada disso. Sim. Eu fico imaginando essa cena, porque eu acho que isso deve ser muito comum. É muito comum. E eu fico imaginando, e aí, a escola coloca uma pedra em cima do assunto? Como que... Não, daí... Então, tudo depende de pessoas também, né, doutor? Então, nós vemos assim, a gestão, eu falo isso, né? A gente tem uma visão romantizada da educação e da psicologia, muitas vezes, né? Que é tudo na área de humanas, tem que ter a compreensão, o acolhimento, mas é um campo de luta, é um campo de guerra, é um campo de enfrentamento, né? Os problemas que nós lidamos dentro da escola... E muitos problemas sociais estão dentro da escola, eles ocorrem lá e nós vivenciamos isso. Então, por isso, é preciso que haja uma gestão escolar, diretores e coordenadores pedagógicos que tenham essa visão responsável de luta, de enfrentamento. É a obrigação da escola, sim, fazer a denúncia ao conselho tutelar. Não é nosso papel de educador averiguar os fatos, não é nosso papel julgar, traçar um juízo de valor sobre esse pai, essa mãe, esse cuidador. Aliás, não deve ser isso nunca. Né? Mas na dúvida você pode denunciar anonimamente, não pode? Anônimo não vai ser, porque a escola ela vai avisar que é o diretor dizendo, há uma corresponsabilização, mas a Constituição diz isso, né? A criança ela tem que ser cuidada pela família e pela sociedade, é nosso papel. Ela é prioridade, o ECA, né? Eu sou nascida antes de 90, mas foi uma grande conquista, né? Então nós temos isso como uma conquista e é uma responsabilidade nossa social. Comemoramos semana que vem 30 anos do ECA. 30 Exato. anos. E aí nós colocarmos a criança como a defesa da criança como prioridade, né? E é interessante que eu fico pensando nisso, da mesma forma que existe a questão do estupro, onde a sociedade masculinizada coloca a culpa na mulher. Eu fico imaginando a mesma situação em relação à criança, né? Como se a culpa fosse da criança, né? Exato. E a família punir a criança por uma coisa que ela não tem culpa nenhuma. Quer dizer, ela é totalmente indefesa na situação. A vítima, ela sofre, né, doutor? Porque, veja bem, é sempre uma pessoa acima de qualquer suspeita. Se a gente está falando de quase 70% dos casos onde está no seio familiar, muitas vezes esse cuidador, essa cuidadora que é o abusador ou abusadora, não vou generalizar o sexo, é a pessoa de confiança, é a pessoa acima de qualquer suspeita. Então, aí que mora o grande nó do abuso sexual infantil, porque vai virar um problema familiar e vai ser um escândalo. E aí que precisa realmente de coragem, cuidado, prudência, mas precisa entrar nesse campo. A escola tem que fazer a denúncia e vocês aí do direito, né, que vão correr atrás de fazer tudo isso. Agora, nosso papel é olhar, cuidar da criança, observar, ver esse comportamento. É por isso que dentro da escola é importante que se tenham, e daí até para vocês saberem também do direito, nós temos os boletins escolares de notas, mas é muito importante que dentro da escola haja um documento que fale sobre o desenvolvimento também psicossocial, afetivo, emocional dessa criança durante o ano. Esse professor, ele precisa documentar como essa criança chegou,
como essa criança está no meio do ano e como ela termina o ano. É importante nós sabermos isso, os marcos de desenvolvimento. Duas perguntas. É importante tratar do assunto da educação sexual com a criança? Ela saber o que é isso? Que fase que é o ideal de falar sobre isso? Quem que deveria fazer isso? A escola, o pai, os pais, os dois em conjunto? A partir de que idade? A partir de que idade que a criança tem essa noção de sexo? Essa noção de ato sexual ou dessas brincadeiras, quando é que começa isso? Essa é a primeira. E a segunda, você acha que se a escola tivesse câmeras para todo lado, isso ajudaria de alguma forma? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Desde quando a gente fala dessa questão sexual com a criança? A partir do momento que ela já começa a conversar, a falar, amplia o vocabulário, vamos falar aí uns 2 anos, acho que a gente já pode começar a falar do corpinho dela. Então, a educação sexual, ela passa por etapas. Então, a primeira etapa, conhecimento do seu corpo, conhecimento da sua privacidade, da sua intimidade física, de que ninguém pode tocar naquele corpo, explicar para ela que ela usa, por exemplo, roupa de baixo, a cueca, a calcinha, para uma melhor proteção das suas partes íntimas. Tudo isso pode ser dito desde a tenra idade, para que ela saiba já desde o começo que realmente ninguém deve tocar indevidamente sem a permissão dela, né? E nem com a permissão, porque na verdade ela está em desenvolvimento, é o que o ECA diz que tem que ser considerado, é um ser em desenvolvimento. Então, quando nós temos uma situação desigual de maturidade, de idade, nós já estamos falando de abuso vulnerável. Então, você tem um adulto com menor, né, abuso de vulnerável. Então, você vai respeitando as etapas da criança, mas você vai abordando com ela o cuidado com o seu corpo, da sua intimidade, da sua privacidade e tudo mais. Na nossa base nacional comum curricular, as crianças começam a aprender toda a parte do sistema reprodutor masculino, feminino, corpo humano no 5º ano. Então, eu como 10 anos, né? Com 10, 11 anos, eles já vão saber tudo isso no corpo científico da escola. Okay. Então, ela vai para a escola já sabendo que vai ter isso no currículo escolar dela. Sim. O que eu oriento? Que essa família já vá preparando essa criança para essa conversa. Então, algumas escolas tratam desse assunto no 3º e 4º bimestre do 5º ano, outras escolas invertem e tratam o assunto no 1º e 2º bimestre do 5º ano, aliás, do 5º ano. Então, vou dar o meu exemplo. Eu, sabendo disso, quando chegou lá janeiro, dezembro, né, nessa troca do 4º para o 5º ano, nós sentamos com meus filhos e falamos de tudo isso. Porque o que é educação sexual? Educação sexual não diz sobre conhecer só que tem um corpo, que tem as partes íntimas, ou como se faz sexo. Diz muito mais sobre isso. Mas como se faz o sexo, ou como que nós trabalhamos a nossa sexualidade como indivíduos. Sim, então, trabalhar a educação sexual, por exemplo, com um menino, que a mulher não é objeto, e a mesma coisa com a mulher, porque nós avançamos muito na questão do feminismo, do empoderamento feminino, mas eu vejo um movimento danoso também de masculinização da mulher, quando a mulher criticava o homem, que tinha uma relação objetal com a mulher, criticava a troca, por exemplo, de imagens pornográficas do homem, que via lá, tá trocando imagem pornográfica, é só objeto a mulher, e hoje muitas mulheres fazem o mesmo, que vai pelo mesmo caminho, por essa relação objetal. Então, nós precisamos ter esse cuidado de ensinar aos nossos filhos e às crianças, desde cedo, que a sexualidade ela é boa, ela é sadia, ela é prazerosa, ela tem que ser desfrutada na vida adulta, com responsabilidade. Com responsabilidade é falar sobre pedofilia, é falar sobre incesto, é falar sobre pornografia, que vicia, sim. Tem muitas pessoas que não se satisfazem
com os seus cônjuges, porque são viciados em pornografia. Então, as crianças precisam também ir aprendendo sobre essas coisas. E depois sobre estupro, sobre exploração sexual, né? Que nós sabemos que isso tudo existe. Então, eles precisam ser alertados sobre isso. Daí eu já digo que isso já é no 5º ano. E Ótimo. óbvio, você vai preparando o seu filho, você vai dando conta. A escola pode fazer isso? Pode. A escola deve fazer isso? Deve também. Não entrando nos valores da família. A escola precisa sempre respeitar os valores da família. Quanto à câmera, ela pode existir. Aliás, hoje muitas escolas possuem. Eu, particularmente, acho que sou a favor, porque, infelizmente, nós vivemos um mundo inseguro de inúmeras maneiras, e isso, inclusive, é um item vendável, vamos dizer, para as escolas particulares. Daí, ontem, até ouvi o doutor Murilo comentando isso, como que fica essa questão de direito de imagem. Muitas escolas já colocam isso no contrato. Porque estamos falando de escola particular, ok? Lógico. Quando você matricula o seu filho, é você que escolhe a escola que você vai colocar os seus filhos. Você escolhe uma escola que tem a ver com seus valores de vida familiares, que tem a perspectiva de projeção de futuro que você idealiza para os seus filhos. Então, essa escolha é sua. Então, lá no contrato, as escolas que possuem sistema de câmera para tudo, tá lá no contrato, lógico. Você assina, você deu o aceite. Não significa que não tem implicações jurídicas depois lógico. E do direito, mas está lá e você assinou. Eu tenho a impressão, na verdade, muitas escolas não utilizam com medo de criar prova contra si, entendeu? Sim, aí, também. Se eu tenho a câmera, eu vou ter que falar quem abusou. Se eu tenho a câmera aqui, eu vou ter que... A mãe vai chegar e falar, olha, aconteceu isso na escola. Eu falo, não tem a câmera? Cadê? Onde que foi? Só tem que achar. Então, a escola, no fundo, não coloca com essa sensação, entendeu? É a sensação que me passa é essa. É interessante que algumas pessoas fizeram alguns comentários. Enquanto isso, gente, vai fazendo subir o coração. Vai perguntando aí, isso. Manda perguntas. Vocês estão muito caladinhos. Pode mandar perguntas e comentários. A Vivian Botinha mandou uma pergunta aqui. Ó. Ela quer saber o seguinte, o que aconteceu com a criança de 4 anos? Nós paramos no assunto. Os dois não, eu não contei, né? Os dois irmãos convivem. O núcleo familiar se manteve? Como é que foi isso? Não se manteve, não se manteve. Nós fornecemos todo o aporte de orientação, porque eu acho que esse é o nosso papel. Nós precisamos, e daí são cuidados que quem pensa na preservação do abuso, a gente precisa tirar a lente do engano e lidar com estatísticas também. Sim. Então, se 70% ocorre dentro de casa, eu preciso cuidar desse ambiente familiar, porque ele, muitas vezes, ele é vulnerável. Verdade, e daí verdade. Eu vou falar uma coisa super polêmica aqui, que daí não é vitimizando a criança, não é culpabilizando a criança. Todo adulto tem que ter consciência disso, tem que ser responsável e não ser um abusador. Mas é a nossa realidade? Não é. A realidade é que o adulto se torna abusador dessas crianças e dentro da família. Então, precisa cuidar sim, precisa cuidar da roupa, precisa cuidar da vestimenta, precisa cuidar de quem deixa. Não se deixa uma criança pequena com irmãos em fase de adolescência, onde eles têm 800% mais de hormônio dentro do corpo. Então, nós lidamos com questões fisiológicas que elas precisam ser enxergadas. É uma relação de muito afeto? E daí nós temos 2 radares, né? Eu ouço muita coisa, né? Eu tenho aí estrada no cuidado e atendimento com famílias, e eu escuto de tudo, e eu sou um pouco polêmica e contrária à questão sobre muita liberdade em relação a isso, porque você veja bem, por mais que seja natural o desenvolvimento sexual e da sexualidade da criança, todo mundo que passou por uma situação de constrangimento sexual, seja com um primo, com um irmão, com um parente, guarda essa memória, guarda. Todo mundo que está aqui me ouvindo, quem ainda vai ouvir essa live, o relacionamento, né? Muitas pessoas passaram por isso e guarda na memória o que já aconteceu. Todo mundo que passou por uma situação dessa
guarda na memória esse fato. Se você que está me assistindo aí, guarda na memória o que já aconteceu com você, se isso é verdadeiro, é o Sim. mesmo que vai acontecer com as nossas crianças, com os nossos filhos, sobrinhos. Por isso nós precisamos guardar o espaço familiar. Então, cuidado com acesso, com liberdade em tablet, em celular. Né, uma vez eu atendi uma criança de 8 anos, ganhou o celular de uma avó e ela entrou em mais de 40 sites pornográficos. Ela viu todo tipo de situação sexual ocorrendo, né? A menina, a mãe chegou em casa, quando ficou sabendo, a menina estava desconfigurada. Então, óbvio, nós temos que cuidar de tudo isso, porque isso também é permitir que essa criança seja violentada nessa área, Sim, porque vai sim. mudar a relação Isso é com uma ela, né? violência, né? Falando Isso é uma exatamente, violência. especificamente das consequências do abuso, quebra o vínculo de confiança com as pessoas ao redor, muda a forma como ela vai se relacionar com o cônjuge, com pessoas do mesmo sexo, com pessoas do sexo oposto, muda a relação dela de confiança com o mundo, afeta a configuração dela emocional em relação à proteção, segurança, ansiedade. Então, são marcas e são consequências das quais a gente não pode quantificar, a gente não pode medir. Não E tem a como nem saber, né? capacidade, Porque e a existe. capacidade desse indivíduo lidar com isso É, é um escuro para nós. porque eu imagino, nós estamos aí em tempo de Covid e estamos falando muito sobre subnotificação. Eu imagino que o que deve existir de subnotificação nesse caso deve ser assustador. Quer dizer, os números que nós temos devem representar o quê? Talvez 50%, 40%? Nós Ah, temos sim. como ter essa noção clara do que é isso. E isso, com O doutor certeza, falou sobre a afeta a questão da sociedade. mãe negar, né? Tem muita família que sabe, daí a mãe nega. E a criança é vulnerável, ela continua convivendo ali com o abusador e não vai poder fazer nada. Sim, Porque às vezes a própria família esconde, abafa, sim, né? sim. Sim. É possível falar que a Cíntia Pinho nos mandou uma pergunta. Pais cada vez mais jovens têm pouco preparo para passar informações aos filhos. A escola atua em relação à orientação dos pais, percebendo quando os pais são jovens demais? Não, não existe um protocolo na educação sobre isso, né? E acho que é difícil nós falarmos também sobre essa questão da idade, né? A idade, ela é um marcador social para nós, em muitos aspectos, mas ela não é determinante, são indicadores, mas não determinantes. Então, a idade não determina a maturidade, mas é um indicador, porque quanto mais idade nós temos, mais maduros nós vamos ficando com relação à vivência. Sim. Agora, se a escola percebe que essa família é nova, de pais novos e são negligentes, é importante que a escola promova um espaço dialógico para tratar dessas questões. Às vezes a gente trata de transtornos de aprendizagem, encaminhamentos que vão dar sequência a uma lógica, inclusive patologizante da infância, medicalizante da infância, mas não abre um espaço de diálogo para orientação familiar, para tratar com os filhos a rotina, só critica a família muitas vezes e não faz. E nós temos o inverso também, muitos pais que quando as escolas são super abertas, promovem várias palestras, os pais nunca vão. Se Sim. acham sabedores de todo conhecimento e não comparecem, porque não valorizam a educação como deveria. A educação não é só um produto do qual você compra a mensalidade e obtém o diploma do seu filho. O espaço escolar, ele é promotor de inúmeras aprendizagens, de conhecimentos importantes para a família e para os pais se apropriarem disso como recursos, né, para o desenvolvimento da infância. Eu tenho uma frase bem interessante que eu acho que cabe bem para essa situação, que é aquela frase que fala o seguinte: todo mundo tem aquilo que tolera. Aquilo que você tolera no seu relacionamento conjugal vai continuar acontecendo. Né? Tem pessoas que não toleram e acendem uma luz vermelha rápido. Olha, isso aqui eu não aceito. Não mexa aí. Não toque nessa gaveta. Então, todo mundo tem que tolerar. Se você tolera, a coisa vai acontecendo. Né? Então, o relacionamento com filhos, eu imagino que seja nesse sentido também, né? A tolerância, até onde que vai. Eu imagino que talvez sejam pessoas nos ouvindo, que vão nos ouvir, e talvez estejam passando por esse problema dentro da sua casa.
do padrasto, da madrasta, de alguém, do filho que abusou sexualmente do filho, e não conseguem imaginar como fazer. Se o melhor caminho é denunciar, se o melhor caminho é tentar resolver dentro de casa, se o melhor caminho é levar para um psicólogo. Para as pessoas que estão nos ouvindo, que talvez estejam passando por situações como essa, existe solução? Porque às vezes o que eu penso às vezes é o seguinte: eu vou proteger a família. Será que a família existe? Será que ela já não está quebrada? Completamente quebrada? E necessita de uma ação específica para a restauração? Eu acredito em família, gente. Não é à toa que eu estou na Comissão de Direito de Família, porque eu acredito em família. Eu sou apaixonado com família. Eu acho que família é a célula máter, e nós temos que proteger esse Instituto Família, né? A célula máter da sociedade. Mas aí, às vezes, a pessoa fala assim: olha, será que eu vou proteger a minha família fazendo isso, ou eu estou piorando a minha família? Sim, olha aí, eu acredito extremamente na família também, né? E daí, quando nós falamos na questão do abuso sexual, a gente parte claramente de um rompimento. Todo mundo parte do primeiro pressuposto. Aconteceu o abuso, já tem que separar, denunciar, parará, parará. Mas tem que saber qual é a natureza desse abuso, né? Qual a natureza desse abuso? Porque não é verdadeiro também que o abuso sexual, né, e a molestação sexual, ela só ocorre em famílias extremamente desestruturadas, né, disfuncionais, nem vou usar esse termo desestruturados, mas disfuncionais, onde o abusador é sempre, nossa, uma figura terrível. Nem sempre. Às vezes o abusador é uma pessoa doce, amável, carinhosa, ama a criança e numa situação vulnerável dele, psicologicamente, emocionalmente, ele comete o abuso e a criança é abusada. Então, primeiro entender qual é essa natureza, né? Então, se realmente é um abuso sexual, físico mesmo, com penetração, com relação, e daí tem que ter a separação de corpos, eu acho que tem que ter a conversa para separação, a denúncia, de repente, se tem violência verbal, se ameaça, toda essa estrutura tem que ser analisada. Quando há a molestação, quando há o perdão, e o perdão? Onde fica o perdão numa situação dessa? Então, eu também... É difícil, mas nós precisamos também considerar o perdão. Nós precisamos pôr isso em panos, porque a verdade é que... Acreditar também na mudança. Não estou dizendo para permitir conviver com o abusador, mas o adulto da relação somos nós. E é preciso ver, preciso enxergar isso com clareza. Eu preciso enxergar dentro da minha casa quem é esse abusador, se é que está ocorrendo, e que caminhos eu tenho para isso. Então, aconselhamento, procure ajuda profissional de um psicólogo, procure ajuda de um orientador, para que você enxergue essa situação distanciando-se um pouco do problema, para que enxergue o verdadeiro perigo, né? Quando ele existe, e se cabe perdão ou não nessas situações para continuar. Agora, como lidar com a criança? Trabalhar sempre num sentido de superação, sempre, né? A gente sabe que vão ter sequelas? Vão ter sequelas indeléveis, seja na forma mais leve do abuso ou na forma mais severa. Só quem passou sabe a sequela que fica, as perdas que se tem no campo psicológico, físico, neurológico, afetivo e emocional. Sequelas ficam. A forma como esse indivíduo pode lidar com isso é onde entra o nosso aporte. A psicologia, a educação, o educador, mostrando para essa criança, né, e para esse adolescente, para esse jovem, que há um caminho ainda pela frente de futuro. Perfeito. E que pode enfrentar isso com, né, com fé, com esperança, com coragem. Luz, né? Existe luz após a montanha. Existe luz. Existe luz após a montanha. E eu ficaria aqui conversando. Primeiro que eu amo conversar com você, que eu aprendo demais, né? Eu também, doutor. Eu espero que o maridão e os filhos estejam aí assistindo de lugar. Um estão assistindo aí. Saudade deles. Assim que acabar esse isolamento social, nós estamos de isolamento. Assim que acabar o isolamento, nós vamos encontrar para comer um bom churrasco. Isso. Grande privilégio estar com você. Eu quero te agradecer mais uma vez pela disponibilidade. Nós estamos chegando no nosso limite de tempo. Então, eu quero te agradecer pela disponibilidade, pela clareza em nos responder,
por estar assim, sempre disposta, sorridente. Você sorri até quando o Sim. tema é ruim. Até quando o tema é Eu difícil, você acredito na sorri. educação, doutor. Eu acredito na educação. Eu acredito na potencialidade do ser humano. Eu sou cristã, eu acho que Deus nos fez de uma forma singular e perfeita, né? É, Diz lá no Salmo 139 que ele viu a gente ali substância informe no ventre. Então, eu acredito que soprou em cada um de nós dons e talentos dos quais nós devemos inspirar os nossos filhos, inspirar a nova geração, inspirar crianças e adolescentes, independente das dificuldades e das isso mazelas que nós passamos nessa vida, que são muitas, né? Nós é. vivemos dentro da família as maiores brigas, às vezes desilusões, dificuldades, mas é nesse contexto que a gente se ama, que a gente supera, que a gente também tem proteção e segurança. Então, é favorecer as potencialidades do ser humano. É favorecer a capacidade de resiliência, de mudança, Isso. de transformação, de ressignificar experiências, de dar novos sentidos para essa experiência. Vai deixar a bolsa aberta perto do ladrão de novo? Lógico que não. Não. Lógico que não. Nunca É, mais, né? Quem esse já foi assunto roubado não anda mais com dinheiro no bolso, é verdade, é verdade. Esse mas assunto, ressignifica a experiência de vida. esse assunto daria uma outra live, né? E nós recebemos uma pergunta escrita assim, ó, perdoar o abusador? Sério? Perdoar, quer dizer, não vamos nem entrar e nem vou te deixar falar sobre o assunto, porque isso é mais uma live É outra live, né? falando sobre isso, sobre a possibilidade de encontrar perdão em momentos que não tem perdão. Muito obrigado. Você quer deixar alguma palavra? Eu gostaria de pedir a vocês, gente, quem está aí e não segue ainda a Comissão de Direito de Família Isso. da OAB, então tem lá o nosso Instagram, é uma forma boa para você saber o que está acontecendo. Então, entre lá no nosso Instagram, Comissão de Família, onde está sendo a live também. Então, é Comissão de Família OAB MG. Então, entre lá, começa a nos seguir, que você vai ter muitas informações importantes. Amanhã nós temos uma outra live às 21 horas. Quem estará conosco será Andréa Calçada. Então, muito legal. Se você interessou no assunto, volte amanhã às 21 horas. Essa nossa live vai ficar gravada, lá salva lá no IG. Então, se você quiser mandar para outras pessoas para assistirem, mandar perguntas, estamos aqui à disposição. Eu gostaria, Cassiano, que você indicasse a sua rede social, onde podemos ouvir mais de você, conhecer e saber o que você está fazendo. Sim, o meu você pode me seguir no Instagram, @mamãe educadora, com 2 Es, ou no Facebook também, Mamãe Educadora, e no meu site também, para procurar os meus contatos, www.cassianatardivo.com.br, também você me acessa lá, me encontra, manda e-mail, segue, tem um monte de dica. Eu agradeço demais você, doutor Leonardo, agradeço a Comissão de Família da OAB de Minas Gerais, a OAB, muito importante esse espaço de diálogo, de abertura, intersetorial, com diversos setores, interdisciplinar, onde todos podem colocar as suas cosmovisões, os seus pontos de vista sobre o assunto, para que haja cooperação na sociedade entre os diferentes profissionais no enfrentamento dessa causa. Eu queria pontuar uma coisa para a pessoa que falou, cabe perdão? Cabe perdão? Cabe tudo, tudo cabe. Se tratando de ser humano, nós temos uma diversidade tão grande de famílias, tão grande de pessoas, então tudo é cabível, tudo pode acontecer, né? Então a gente não pode ter essa visão cristalizada e engessada das coisas, assim como a gente não pode achar que só o nosso modelo de família é o ideal, a gente não pode entender que há sempre a desgraça diante de um fato como esse. Tem esperança, tem perdão, tem novos sentidos e ressignificação de vida. E às vezes você pode perdoar e não conviver, né? São coisas... Exatamente, são coisas diferentes. O perdão é fundamental, mas você vai perdoar a pessoa, mas não significa que eu vou perdoar e vou continuar convivendo com a pessoa. Perdão nos liberta.
né? E às vezes você não dá, não vou conviver mais com essa pessoa, mas o perdão realmente é importante. Sim. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada, Foi doutor. Um muito abraço para gostoso esse todo mundo. Eu tempo. nem vi aí o pessoal que está me seguindo, mas tem várias amigas minhas, Tem. a Célia, a Esther, a Leila. Um beijo Olha para aí. todo mundo aí. Um beijo para todo mundo, muito obrigado. Gente, amanhã continuamos na nossa semana de combate ao abuso sexual e à violência sexual contra crianças e adolescentes. Continuamos laranja, tá? Esse é o mês maio laranja. Então, muda Maio seus Laranja. links aí, coloca lá, faz uma menção ao laranja. É importante conversar desses assuntos que são caros às vezes, mas é importante. E lembrar o seguinte, em tempos de pandemia ou fora de tempos de pandemia, a Bíblia nos fala que nós devemos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Há esperança. É possível mudar a história, né? Nós temos a oportunidade de colocar, escrever a nossa história e dar um ponto final naquela situação, né? As frases são assim. Você escreve uma frase e pode narrar, mudar a história. O primeiro capítulo pode ter sido terrível. O segundo capítulo pode começar com uma boa restauração. E o terceiro capítulo, essa pessoa que passou por essa restauração pode ajudar a restaurar vários outros. Essa possibilidade de escrevermos a nossa história, de poder mudar a história da nossa família, isso é sensacional. Eu costumo falar que Deus não à toa criou um dia após o outro dia. Para encerrar mesmo, ele nos ensinando a encerrar etapas, encerrar momentos. Nós completamos anos, né? Termina um ano da sua vida e começa um outro ano da sua vida. Encerrar etapas, concluí-las com êxito ou não, concluí-las. Coloca ponto final. Coloca ponto final, resolve aquela situação e começa a escrever uma nova história. Há esperança. Um grande abraço a todo mundo. Muito obrigado pela paciência de me ouvir esse tempo todo. Um Foi beijo. ótimo. Um beijo. Tchau, Beijo, Sofia. Até doutor. amanhã, querido. Até Até mais. mais. Um Tchau, abraço. tchau. Tchau.